Então, o Tame Impala eu já ouvia antes, só que eu não ouvia o Mortal. E aí, aqui, nesse trabalho, eu já comecei a ouvir, inclusive, eu já vou dar um spoiler que eu gosto mais desse trabalho anterior do que do Sexy Food. Do Sexy and Food, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem, gente? Olha a música aqui, ó. Eita, ó, Leonardo de novo aqui, pra quê? Que delícia, que prazer eu aqui de novo, falando dos disquinhos que a gente descobre aí Descobre e quer não, dividir né? com vocês. Isso aqui nem tanto, né? Isso aqui é manjado já, né? Já estamos falando de uma banda que a galera conhece, né? Exatamente. Do No Mortal Orchestra, Sex and Food. Vamos falar do disco, vamos falar da música, né? Isso, o quarto trabalho de inéditas da banda de rock psicodélico, R&B, indie rock, garage rock e lo-fi. Então, sem mais delongas, vamos para o reviewzinho. Você conhece há algum tempo o No Mortal Cast também, né? Conheço, foi uma das primeiras coisas que eu conheci quando eu comecei a gostar desse tipo de som. De rock. Psicodélico. Exatamente, desse novo E psicodélico. lo-fi, enfim. Sim. Inclusive, a gente deve ter conhecido pela mesma época. Sim, eu talvez tinha ouvido falar antes, mas eu só comecei a ouvir no Multilove, que foi o disco anterior. Conheci mais ou menos junto com o Tame Impala, né? 2015, mesmo ano dos dois. Foi. O que você achou do disco? Cara, curti o disco. Um disco competente, ok. É um disco competente, exatamente. Achei bem interessante pelo fato de que os caras têm já uma base, eles sabem o que é o som deles. De disco a disco a gente consegue sentir uma pitadinha de uma coisa, ou de repente uma pitadinha de outra, ou de repente alguma coisa que se explora de uma forma diferente em alguma música. Então, esse trabalho, especificamente, foi o que eu achei que eles menos tiveram isso. De acrescentar tanto pra banda quanto foi indo do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. Certo. Essa foi a mudança menos... Isso, menos brusca. E brusca, né? Ou até de acrescentar mesmo alguma coisa. Sim. Mas ainda assim, tipo, essa banda, ela é tipo, no geral, parecida com o Tame Impala, no fato nem pela sonoridade, mas por ser capitaneado por um cara especificamente, que é o Ruben Nelson, que é o guitarrista e vocalista, ele é tipo líderzão, e o projeto é dele, etc. Mas, isso é uma coisa já que eu tenho positivo a falar do disco, o quanto que ele, por mais que ele lembre algumas coisas que é difícil você fugir do que as pessoas fazem no psicodélico hoje em dia, desde vários discos anteriores, ele tenta sempre soar mais rock and roll, soar mais sujo, soar um pouco mais diferente do que outros tentam ser mais Tame Impala. De cara, ele pode causar em algumas pessoas uma certa estranheza. Acontece bastante coisa aqui nesse disco, mas muitas vezes a gente não consegue entender, eu acho muito bem, o que ele quis dizer com tanta coisa. Sim. É legal, tem instrumentos muito interessantes, assim, passagens muito interessantes. A God Colored Hubris, né, que seria a intro. Total Tame Impala, essa porra. Total Tame Impala, né, já tem cara de Tame Impala quando abre nos 5 primeiros segundos. Que ele, que a mulher, alguém canta uma coisa, vai, aí, aquela batida, só que aí foi até que eu falei, que aí começa a se desconstruir um pouco, começa a me lembrar que eu acho que o No Mortal, ele parece muito mais, sei lá, que talvez o Led Zeppelin faria, que talvez o Beatles nas suas fases mais virtuosas, ele tem uma coisa de quebra do rock, o rock caindo mais pro jazz, e aí na faixa seguinte já fica um pouco mais claro isso. Sim, na Major League Chemicals, que é eu acho uma faixa bem rock and roll, bem anos 70, também. Tem umas ideias de guitarra bem interessantes, assim. Eu acho que eles têm... O No Mortal Orchestra tem umas ideias muito bem executadas, assim. Uns climas muito cleans, apesar do som ser bem rock and roll. Eu fico muito pensando nesse disco, se a gente jogasse esse disco por umas décadas anteriores, eu acho que de repente seria um disco que teria alguma visibilidade se ele fosse lançado na década de 70. Talvez. Não seria do maior escalão, eu acho. Tipo, o Grand Funk é uma puta banda, mas ela não é uma banda, né, de primeira linha, não é uma das primeiras bandas que são apresentadas a você quando você começa a curtir. Mas eu acho que esse disco aqui funcionaria muito bem também em outras décadas, pela estética sonora dele, os arranjos. Você vê de vez em quando ele caindo muito pra umas paradas que talvez o Mark DeMarco fizesse, o Home Shake, aquela coisa mais lo-fi mesmo. Achei também esse lance do Home Shake. Que inclusive, eu acho que às vezes isso é um lado ruim do trabalho, quanto a gente acha o lado legal, que eles tentam fazer uns solos, fazer umas viradas, fazer umas coisas muito interessantes, fazer essa sonoridade soar abrasiva, assim, bem mais completa, ou cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Algumas vezes a música fica meio unidimensional e meio reta. Sim. E às vezes eu não gosto de algumas músicas só assim, porque eu acho que eles não fazem, por exemplo, tão bem, ou tão imersivo, ou porque eles não têm tanto a vibe, a pegada, quanto o Mark DeMarco, por exemplo. Sabe? Às vezes o cara não é total a vibe do cara. Então, tanto que eu acho que eles soam, talvez pop demais, ou querendo soar pop demais pra ser muito alternativo, mas ao mesmo tempo eu acho que eles são esquisitos demais pra poder ser mainstream. Isso
às vezes atrapalha. Ele trabalha muito com algumas faixas acústicas, como a This Doom Day e a última, que eu acho uma música muito bonitinha, muito bonita. A música é doída pra caramba também, mas eu acho que ela é o jeito que ela é cantada. Tem uma melancolia bem interessante. Ela me lembra, sabe o que? Tipo umas músicas tipo Scarticho, sim, verdade. Strip My Mind, do Red Hot. Tem a vibe, não que seja estruturalmente parecida, mas me lembra assim. E tem as músicas que não tem como fugir disso, todo mundo faz isso. É uma parte mainstream do rock psicodélico, que é você cair pro disco ou pro funk setentista. Cara, eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem em algumas músicas aqui. São as melhores músicas do disco. Essa música aqui é minha música favorita do disco. Eu também acho que é a minha também. Everyone Acts Crazy Nowadays, que eu acho que ela tem tudo a ver pelo seguinte, esse título aqui, todos parecem meio loucos, né, nos dias atuais. E isso que você tá falando, inclusive esse título aí, ele, como outras músicas do álbum, é um álbum que ele tenta falar de temas mais sérios. Ele tenta abordar temas mais profundos no álbum, num disco que flerta muito com pop ou com a sonoridade mais descontraída em alguns momentos. Isso é legal, né, cara? É uma forma legal de se falar de problemas, de questões que todo mundo vive. Eu acho que se eles tivessem em algumas faixas, talvez não, nem fugindo do que eles querem passar de ideia musical, mas se algumas faixas fossem mais bem construídas, com mais identidade, eu acho que ficaria melhor, inclusive, o que eles estão falando nas letras. Mas eu acho já válido pra caramba isso. Eu senti falta de pelo menos mais uma ou duas musiquinhas nessa vibe, nesse disco da também. Everyone Acts Crazy, eu concordo absolutamente. Porque essa música é uma música onde ele não se prende muito a métricas na música, que é o que acaba acontecendo muito em outras músicas, do cara às vezes se repetir um pouco, não que seja ruim, mas de não explorar tanto quanto ele poderia. Nessa música, em cada ato da música, a gente realmente tem um clima diferente, tem uma transição. Daí ela junto com a Honey Bee, que é a outra da música que a gente gosta desse trabalho também, são duas músicas, por exemplo, quando elas entram no full, na disco e na vibe funk, parece até umas coisas tipo meio Jamiroquai, o jeito que usa as cordas e aquela coisa meio pomposa, classuda e tudo. A Ministry of Alienation, que é uma música que eu gosto pra caramba, ela vai também um pouco nessa vibe, só que mais rock and roll, caindo pro Mac DeMarco, caindo pra assim, que lo-fi, aquela coisa com os tons meio indiano na música, assim, eu acho interessante, dessa coisa de ser mais ousado, por mais que ela acabe sendo meio circular a música. Tem uma outra que também soa meio assim, mas eu gosto até um pouco mais, a American Guilty. Gosto muito dessa música também, ela também precisava de um pequeno detalhe que desse uma descaracterizada nela e levasse ela pra outro lugar, mas também outra música com outro riff interessante, pesado. Essa música é pesada, né, cara? Caramba, cara. Essa música é uma música pesada. Ela é como se fosse o Royal Blood, o Queens e o Led Zeppelin numa coisa só, mas tivesse entrado de cabeça no mundo psicodélico, assim. Sim, exatamente. E eles usam, às vezes, alguns efeitos que maqueiam ou distorcem a voz dele, que eu acho que tira a identidade. E esse trabalho, por várias vezes, eu sinto todos os elementos que a gente já tá acostumado desse tipo de sonoridade psicodélica ou de sonoridade mais dançante, sabe? Elementos familiares, mas eu não consigo sentir tão aconchegado e tão penetrado e tão comprado com a ideia quanto em outras obras. Me soa meio frio algumas vezes. Efeito é uma coisa que às vezes é demais, né, cara? Se a gente não souber o exato momento de colocar a maneira ou o efeito correto, fica uma coisa meio perdida e você não entende se a ideia principal é o efeito ou se é a mensagem que o cara tá querendo passar ou se é a melodia da guitarra. Isso acontece algumas vezes nesse Às vezes disco. parece meio confuso demais, parece que é muita informação demais. É legal quando tem muita informação, a música vai acontecendo coisas, mas parece que não tá feito do jeito certo. E, por exemplo, essa coisa de a música ser um pouquinho mais trabalhada. A Now in Love e o Justin High é uma música que a gente tava escutando e falou assim, caralho, tem aquela virada do final, que acontece um monte de coisa, o caralho. Falou assim, pô, por que essa porra não acontece antes? Era pra ser uma das melhores músicas do disco, né, cara? Seria facilmente uma das melhores músicas do disco. Cara, uma pegada super boa a música, um andamento que vai numa crescente, tem uma melodia interessante. Vai nessa vibe que fica transitando entre o lo-fi e a coisa mais disco, mais dançantezinha, mas tá mais contida ali. Você espera, não acontece muita coisa. Ou seja, é um disco que tem vibes, tem ideias. Muitas. Transita em algumas já estabelecidas, poderia ser um pouco mais ousado, mais refinado, mas funciona. É um disco que funciona. Eu acho que conversa com que as bandas desse mesmo naipe têm lançado. Eu acho que conversa e eu acho que faz uma coisa deles. Exatamente. Você também não vê banda igual ao No Morto Orquestra. A gente tem ali um movimento meio que tá acontecendo, né, dessa nova geração do psicodélico. Mas eu acho que o legal é que essas bandas conseguem ser bem distintas também. O assim como o Ponde, por exemplo. Não, o Ono é uma das bandas mais desse gênero, conseguindo ter uma vibe muito própria deles, assim. Qual a nota que você vai dar? Um 7 pra esse disco. 7. 7, acho que 7 é uma boa nota pra ele. Eu vou dar um pouquinho menos. Vai dar um pouquinho menos. 6,5.
Não tem problema. Porque eu acho que também é um disco mediano pra quase bom. Ele me convence de umas paradas, mas eu sinto falta de outras, mas no geral é bom, legal de ouvir. É um disco pra ser ouvido. Achei um lançamento bem interessante pra 2018 também. Mas é uma banda que tem muito mais potencial pra fazer coisa melhor. Muito mais. É uma banda da qual eu espero ainda amar algum disco. O Foi isso que não Multilove é um aconteceu disco ainda. literalmente mais esquisito, mas muito mais interessante, com mais profundidade, mais abrangência. Eu gosto mais desse disco. Catem ele para ouvir também, se você nunca ouviu o Unknown Mortal Orchestra, e depois vai ouvir o resto da discografia e esse Sexy Food. Deu pra galera saber mais ou menos o que tá acontecendo. Exatamente, e se você curtiu ou não, você vem e comenta aqui embaixo, sempre na base ou não. E não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar, se inscrever. Então foi isso, esse foi outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Foi.